eu queria que você fizesse um diagnóstico do atual governo Lula. É um governo muito ruim, é um governo que é muito ruim, ele nem sabe porque é governo. Veja, o ciclo do PT terminou com a prisão do Lula, o ciclo histórico. Então o ciclo terminou ali, porque o ciclo econômico deles também tinha terminado lá durante a Dilma, o ciclo político, ou seja, a visão de mundo deles não se renovou entre os mais jovens. Então é um ciclo, tudo tem começo, meio e fim. Tudo termina. E a que se deve a eleição do presidente Lula dentro desse... É isso, porque entrou uma coisa muito bizarra chamada Bolsonaro. E o Bolsonaro era tão idiota, e as pessoas, eu sei que tem muitos eleitores do Bolsonaro, mas eu vou falar até olhando pra câmera. Ele errou. Ele destruiu ali a Operação Lava Jato, o filho dele, o Flávio, tinha problemas com corrupção, e com base nisso ele fez um acordo com a STF que devolveu o Lula. E aí quando ele devolve o Lula ao jogo, os partidos do Centrão, que estavam com o Bolsonaro inclusive, se juntaram e falaram, pra tirar o Bolsonaro é só o Lula. E aí devolveram o Lula ao poder, e essa é a real, devolveram o Lula. Mas quando o Lula volta, ele volta com o PT muito velho, sem ter nada a propor, por isso que o tema da campanha do Lula era picanha. Como é que um cara concorre à presidência da República e ele não apresenta um plano de governo, ele não apresentou à época quem seria o ministro da Fazenda, e ele falava só em picanha e cerveja. Não, a gordurinha da picanha que você come. Aí ele ganhou. O que ele fez? Ele não sabia. Aí o Haddad veio com um arcabouço, ficou aumentando o imposto, eles ficaram se envolvendo em polêmicas idiotas o mandato todo. Só essa semana, o ECA Digital, mal explicado até agora, 3 semanas atrás no carnaval, ele e a Janja desfilando. Então assim, é polêmica idiota atrás de polêmica idiota, aumento de impostos para as pessoas, e aí a água começa a bater na calça, vamos colocar aí para não falar palavras mais feias, e aí ele, não, agora dá um vale gás, tira a energia elétrica das pessoas mais humildes, vamos tentar ganhar a eleição assim. É um governo ruim e que nem deveria estar acontecendo. Só existe o governo Lula porque o Bolsonaro fez um governo muito ruim. Mas agora nós estamos aí com Flávio Bolsonaro. Como é que você avalia essa candidatura? Eu pergunto, né, você é um especialista, qual é a proposta do Flávio Bolsonaro? Para as pessoas que estão assistindo, você faz cobertura política, qual proposta ele tem? Ele não apresentou uma proposta. Como é que um cara tem a honra de concorrer para a presidência da República, carregando o nome do pai dele, que é um homem famoso, no maior partido do Brasil hoje, senador que é o PL, da República, por sendo quase senador da República, e ele não tem uma proposta. O Flávio Bolsonaro, para quem está nos assistindo, ele foi no BTG Pactual, um banco grande de investimento, foi palestrar. E perguntaram, não, o que você vai fazer em termos de reforma econômica pro Brasil? Se me soltar lá, eu fico 2 horas falando de reforma econômica. Tintim por tintim. Ele não sabia. Ele falou, eu vou fazer uma tesourada. Eu vou cortar aí o que tá errado. Ou o que você vai cortar? Cortar aí, eu vou cortar aí. Cortar o quê? Vou cortar aí o que tá errado. Então você acredita que há espaço para um eventual crescimento da sua candidatura? Eu tô vendo isso. Eu estava com 3% na região Nordeste. Eu fiz a minha primeira aparição para Pernambuco, fui para 4,1. Depois rodei Rio Grande do Norte e Ceará, fui para 5,4 no Nordeste, de acordo com a pesquisa Atlas. Onde eu vou e eu explico, ou seja, eu sou muito desconhecido ainda. Só que quando as pessoas me conhecem, elas percebem, esse cara é mais inteligente, esse cara é mais íntegro e esse cara tá trazendo soluções concretas. Porque assim, imagina, se eu solto o Flávio Bolsonaro no Ceará, ele vai virar pra pessoa que mora numa cidade que foi tomada pelo Comando Vermelho e vai falar, preciso soltar meu pai. A pessoa mas... E eu que tô na mão do Comando Vermelho? Tudo bem, mas eu preciso soltar meu pai. A pessoa não entende. Aí o Lula, se ele chega lá, também, Santa Quitéria no Ceará, lugar tomado pelo tráfico. Olha, eu vou te dar um pé de meia. Pessoal, eu quero que você tire o Comando Vermelho daqui. Eu vou te dar um pé de meia. Aí eu fui lá e fui tratado do Comando Vermelho na cidade deles. Então, quando você trata do problema concreto, por mais que você seja desconhecido, você começa a comer pela beirada. Eu tô comendo pela beirada. Agora tô comendo beirada aqui em São José. As pessoas estão me conhecendo. E aí, aos poucos, a gente vai pegando. Porque ninguém realmente está apaixonado pela candidatura do Lula pelo Bolsonaro. O que ambos têm é recall. Eles são as 2 marcas mais conhecidas do mercado. Dito isso, há espaço para novas marcas que estão chegando aí. Renan, óbvio, né, que uma outra questão muito debatida é a saúde pública no país, né? O SUS é já o maior programa do mundo em termos de atendimento gratuito à saúde. Vai haver uma renovação no SUS, uma intervenção no SUS? Como é que o governo Renan Santos vai enfrentar o caos da saúde pública no país? O caos da saúde pública no país começa pelo acesso. Os braços que permitem que o SUS seja acessado pelas pessoas são sempre difíceis. Por isso que as filas são grandes, por isso que certos serviços demoram para acontecer, por isso que tem gente que morre antes de fazer uma cirurgia de câncer. Então tem uma questão de acesso, que é uma questão de alocação de recursos e uso inteligente dos recursos no SUS. Isso no passado seria muito difícil porque as métricas para você avaliar isso, elas não estavam à mão do gestor público. Agora, graças a Deus, surgiu um negócio chamado Machine Learning
inteligência artificial. E com essas ferramentas que a gente tem à disposição, a gente consegue entender assim, olha, essa região você vai precisar de mais equipamentos de, sei lá, de ressonância magnética. Aqui eu preciso de uma determinada mão de obra assim, assim, assado. Certos estoques de remédio precisam vir para essa região. Você consegue alocar melhor os recursos. Isso é a primeira coisa. 2, com o machine learning e tendo uma coisa muito simples chamada prontuário único, você vai conseguir pegar todo o padrão de consultas e de idas ao médico que um cidadão brasileiro teve, e aí você consegue estabelecer padrões. Então, se a pessoa está tendo algum tipo, sei lá, de hipertensão, tem açúcar no sangue, começa a falar, não, essa pessoa vai desenvolver diabetes, então vamos já pegar um agente de saúde, vamos mandar na casa dela, vamos ver se a pessoa muda a alimentação dela, se ela começa a fazer exercícios físicos, para ela evitar desenvolver diabetes, não ter que ficar com uma doença crônica pegando medicação no SUS o tempo todo. Então, dá para fazer uma revolução. Então, essa revolução, a tecnologia vai permitir. E graças a Deus se a gente ganhar a eleição, nós vamos ser a gestão que vai pegar pela primeira vez a chegada da revolução da inteligência artificial para pegar um ferramental centralizado como o SUS, que costuma ser desvantajoso porque é central. Tudo que é meio central a gente vê como desvantagem. Mas agora, com a tecnologia da informação em massa como a gente tem hoje, você vai ter isso como uma vantagem. O SUS centralizado, a gente vai ter muita base de informação para poder alocar melhor o recurso e aí a gente vai poder atender muito melhor as pessoas. O que significa? As pessoas vão ser mais bem atendidas. Você consegue diminuir fila, você consegue prever o desenvolvimento de doença, e você consegue fazer o remédio estar perto da pessoa, o médico que ela precisa estar perto dela, o agente de saúde estar perto dela. Isso é uma revolução. Nós estamos indo para o final da nossa entrevista, mas antes de ir para o quadro Vai e Vem... Gostou desse vídeo? Então já deixa o like para ajudar o canal, se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos e ativa o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo por aqui.